Boa noite para todos, meus queridos e amigos e irmãos. Vamos rogar a Jesus e a Maria que nos cubram e nos abracem a todos e que a mensagem de Deus que eles tão bem exemplificaram na Terra possa ser melhor entendida hoje sobre o desprendimento dos bens terrenos. Falar sobre o desprendimento dos bens terrenos é algo muito complexo, porque cada um de nós tem na vida uma postura e um entendimento diferente daquilo que Jesus anunciou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, essa verdade vai caber dentro de nós de uma forma muito diferenciada, muito distinta, porque ao longo de muitos milénios de existência e de passagem na Terra, todos nós tivemos experiências muito diferentes, contactos, tudo o que nós realizamos foi com certeza, mesmo que parecidas as atividades, realizámo-las todas de forma muito diferente. Então, essa verdade, esse entendimento, quando nós pegamos na mensagem de Deus, aquele que eu tenho é porque ele vai ser amadurecido consoante as minhas experiências, os meus conhecimentos, as minhas atividades, os meus estudos, e para cada um de vocês vai ser igual. Este tema que hoje nós vamos aqui abordar num pequenino estudo é o item do capítulo Amar a Deus e a Mamon. Não se pode amar a Deus e a Mamon. É o item 14, o penúltimo item, e é um item muito extenso. Nós não o vamos trazer aqui escrito porque realmente ele tem muito conteúdo. Mas é um convite para cada um de nós que hoje estamos aqui com profissões diferenciadas, com caminhos diferenciados, a ler e a ver como é que Deus, dentro da sua proposta de nós sabermos viver a vida de acordo com as suas orientações, de, como nos ensinou Jesus, atendermos mais aos valores do Espírito do que aos da terra, pode caber essa mensagem dentro de nós, de cada um. No meu entendimento, o desprendimento dos bens terrenos traduz todas as mensagens que o Evangelho traz neste capítulo. Porque este capítulo é um ensinamento para todos, é como se nos desse uma orientação de como saber viver, de como saber lidar com todas as pessoas, com todas as situações. Desprender dos bens terrenos não é só desprender do que é material, em termos de dinheiro, como nós muitas vezes entendemos. Desprender dos bens terrenos é viver em todas as situações, quer elas sejam ligadas a dinheiros, quer elas sejam ligadas a emoções, quer elas sejam ligadas às nossas crenças, que muitas vezes estamos tão enraizados e cristalizados em determinado entendimento da vida e até religioso, que nos custa abrir a nossa mente e o nosso coração para aceitar outras propostas que nos aliviem o fardo da vida e que nos agilizem a nossa forma de ver e entender também a vida. É também o desligamento, o desprendimento das emoções com que nós nos relacionamos uns e outros. Portanto, desprender tem esse desprendimento dos bens da terra, é de tudo o que está ligado à terra. E nós podemos, então, aqui abordar na introdução do capítulo do que quer dizer esta mensagem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um ou desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, é o que nos diz o Evangelho. Portanto, quando Jesus disse que não é possível servir a dois senhores,
Quer dizer que não é possível fazer a vontade de Deus, que nos impele a sermos caridosos uns com os outros, a termos amor ao próximo, e ao mesmo tempo que nós queremos aprender e viver nessa dimensão que nos propôs Jesus, nós sermos apegados ao dinheiro, sermos egoístas, sermos avarentos. Portanto, uma coisa não condiz com a outra. Mamon aqui está refletido no dinheiro. Ora, nós todos sabemos, pelo menos nós que aqui estamos aprendendo e seguindo as orientações de Jesus, que tudo o que nós vivemos na Terra é uma impermanência. E tudo o que chega até nós, nas nossas vidas, tem um propósito. E quando esse propósito está, atinge o seu fim, o seu objetivo, esse propósito muda nas nossas vidas. Seja ele material, seja ele no campo das relações, porque muitos de nós temos pessoas ao nosso lado só por um determinado período de tempo e depois elas desaparecem, não têm que ficar. Mas aquele momento em que elas estiveram ligadas a nós, quer seja no campo afetivo, quer seja no campo de trabalho, elas têm um significado para nós. E o que Deus pretende é que em todas as situações nós possamos estar no mundo sem sermos do mundo, como nos ensina Paulo. Nós precisamos de viver no mundo, mas não sermos como anuncia o Evangelho, vivermos como os ímpios. Ou quer dizer isso, vivermos como aqueles que não conhecemos a mensagem de Deus. Pois se nós sabemos como é o convite do Cristo para nós nos relacionarmos uns com os outros, para nós vivermos tudo com amor, como é que nós vamos igualarmos-nos às outras pessoas que não conhecem Deus nem seguem Deus? Então, é proibido nós sermos ricos, termos riquezas, termos muitos bens na terra? Não. Fala-nos o Livro dos Espíritos na questão 712, 713, 719. Fala-nos que o homem é compelido pelos bens do mundo, por todos os gozos, a sofrer de alguma forma a tentação. A tentação é algo que nós precisamos de ter consciência que ela existe quando estamos envolvidos em muitos bens e saibamos controlar. Para quê? Para que não seja o dinheiro e os bens da terra a controlarem o nosso tempo de vida, a controlarem a nossa saúde, a nossa paz, o nosso equilíbrio, mas possamos ser nós a controlar o dinheiro, a controlar o que queremos atingir. Vivemos num mundo de hoje muito materialista, o dinheiro quase que é um mamon. E vivemos vendo que muitos conseguem atingir os seus sonhos, os seus objetivos, conseguem realizar aquele curso que queriam e aquele curso que vai projetá-los na vida dando mais dinheiro. Vemos pessoas que conseguem alcançar os seus sonhos na realização profissional, também porque conquistaram aquela casa que queriam naquele sítio e também conquistaram aquele carro que também queriam ter, mas eles continuam, mesmo às vezes realizados profissionalmente, a ser pessoas insatisfeitas, infelizes. Vemos muitas criaturas que passam no mundo e atingem a fama na cultura, quer sejam escritores, quer sejam atores, e passam pelo suicídio. Então, será que os bens da terra nos trazem essa felicidade dita? Podem trazer, sim. Desde que nós saibamos utilizar os bens da terra com desprendimento, sabendo, como nos diz o Evangelho, que os bens da terra pertencem a Deus. Nós só somos os usufrutuários dos bens da terra.
Tudo o que existe na terra pertence a Deus. E tudo o que existe na terra existe para servir a Deus. E como nos disse a Bíblia, que nós nos habituámos a ouvir, para glorificar Deus. A nós custa-nos entender um bocadinho a dimensão dessa palavra, para glorificar Deus. Mas na realidade, o sol serve-nos, as árvores servem-nos, a água dos mares e dos oceanos equilibram a terra, servem-nos. E começa neste item, deste item do Evangelho do desprendimento dos bens terrenos, o Evangelho a dizer: nós devemos-nos uns aos outros. Então devemos dinheiro uns aos outros? Devemos o quê uns aos outros? Devemos-nos lidar uns com os outros sob a lei da fraternidade. Porque só quando nós nos envolvermos com amor e espírito fraterno, nós conseguiremos efetivamente ajudar-nos. Ser rico ou ser pobre não é nenhum estatuto. Quem hoje é detentor de bens não tem o privilégio de ser rico. Simplesmente estamos aqui para que aprendamos uns e outros nas diferentes categorias, nos diferentes desempenhos que nós abraçamos, a lidar com tudo com desprendimento, mas com amor, a tratarmos com amor e profunda gratidão. Lembremo-nos que a Bíblia nos ensinou no caminho de Jó, que Jó teve tudo, mas era, qual Abraão, um ser muito generoso. Então, quando ele era portador daquela riqueza, ele soube geri-la muito bem. Ele soube ser generoso com todos. E ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, e quando chegou à sua miséria, continuou a ser uma pessoa generosa, a dar aquilo que tinha. Faz-nos lembrar aquela alma muito generosa dos nossos tempos, o Dr. Bezerra de Menezes, conhecido pela sua gentileza, pelo seu coração tão afável, que quando um dia se aproximou um senhor junto, vinha ele descendo as escadarias da Associação da Federação Espírita Brasileira, e esse senhor estava em grande penúria, sem trabalho, a família muito necessitada, e ele aproximou-se do Dr. Bezerra e disse que sabia que ele costumava ajudar todas as pessoas e que também estava ali para ver se ele lhe dava uma ajuda, porque estava sem trabalho, os filhos tinham fome, a mulher também. E o Dr. Bezerra pôs a mão num bolso, pôs a mão no outro bolso, no jaleco dele, pôs a mão também aqui, não encontrou nada. Meu amigo, pois eu não tenho nada para poder ajudá-lo. Mas dê cá um grande abraço, que eu vou lhe dar um grande abraço. E quando lhe deu o abraço, disse: eu vou entregá-lo a Jesus, ao seu amor e a Maria, e tudo lhe vai correr bem. E o senhor foi. E passado um mês, o doutor vinha a descer na mesma escadaria da Federação, e esse mesmo senhor estava lá embaixo. E o Bezerra olhou para ele e: meu Deus, não me digas que ele vem de novo pedir. E esse senhor chegou-se ao pé dele: olha, doutor Bezerra, eu estou aqui para lhe dar também um abraço de gratidão, porque naquele dia em que eu recebi o seu abraço, tudo foi tão forte dentro do meu coração, parece que uma luz se abriu para mim e para o meu caminho. E ele conseguiu arranjar trabalho e estava feliz. Então foi retribuir com o seu abraço. Então nós só precisamos de ter o quê? Amor no coração. Mesmo que não tenhamos dinheiro. Diz-nos a Bíblia que quando Jesus, que estava anunciado vir à Terra como o Messias, haveria de vir numa mesa, numa casa faustosa e rica, e era assim que se esperava o Messias. E Jesus nasceu junto de animais,
num recinto muito humilde, muito simples, muitíssimo pobre. Será que Jesus estava a cultuar a pobreza para nós? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ele até anunciou: meu reino não é deste mundo. Ele veio ensinar todos nós a vivermos na terra, mas ele deixou anunciado: meu reino não é deste mundo. Porque eu venho-vos falar ao espírito imortal. E nós ainda não temos condição de viver como Jesus nos ensinou. Mas estamos aprendendo. A proposta é: aqueles de nós que já seguimos Deus, que já aceitamos Deus de alguma forma na nossa vida, que seguimos Jesus, não façamos como aqueles que não o conhecem. Nós temos de ser diferentes. Nós temos de fazer a nossa vida e o nosso percurso de forma diferenciada. E não devemos ter a vergonha de deixar uma sobrecarga de horário de trabalho porque temos aquele compromisso com Jesus, não. Devemos repartir o nosso tempo. Devemos entender que quando Jesus nos disse que nós precisávamos de estar no mundo e que precisávamos de nos enriquecermos de todas as formas, de usufruirmos de todos os bens, que o devíamos fazer com desprendimento. E que eles fazem parte da nossa evolução e fazem parte também da evolução da Terra. Quando nós pegamos neste capítulo, todo ele é esse ensinamento. Porque nós conseguimos ver quando Jesus nos fala da salvação do rico. E quando ele fala da salvação do rico, ele mostra aquele jovem mancebo que fazia tudo o que era a vontade de Deus. Era uma alma generosa, uma alma sã. Era uma alma que atendia a todos os preceitos de Deus, mas era muitíssimo rico, vestia muito bem. E quando Jesus lhe propôs que ele se despojasse dos seus bens, ele não foi capaz. Então Jesus está-nos a convidar a que nós sejamos perdulários e deixemos, se formos ricos, que abandonemos os nossos bens? Não. Está só a mostrar que nós, mesmo se formos detentores de muitos bens, não podemos ficar apegados a eles. Quantos de nós temos a casa cheia de coisas que não utilizamos? Nós todos, com certeza, aqui. Quantos de nós temos gavetas com coisas que dizemos que são de estimação e já lá não vamos há 1 ano, ou 2, ou 3, ou meia dúzia? Então, se eu estimo alguém, não vou dar um telefonema a esse alguém, não vou tomar um café com esse alguém? Então, como é que nós dizemos que temos coisas guardadas que são de estimação e não lhes damos uso? Isso passa-se com nós todos. Com a roupa, com livros, com bugigangas, com louças. E nós precisamos de ter a capacidade de despojarmos-nos daquilo que seja supérfluo. Claro que quando eu disse que cada um de nós tinha que ler, é porque o supérfluo, para mim, vai ser muito diferente do supérfluo que é para este nosso irmão. Alguém que vive na Terra e que ganha milhares de euros por mês, tem um patamar de vida diferente de alguém que ganha 500 euros. Então, eu vou criticar aquela pessoa que vai todos os dias comer fora? Não. Por quê? Se ela tem dinheiro para fazer isso, porque não há de ir. Aquilo que é lamentável é que aqueles que têm muito e possam dar um pouco mais, o mal rico, como fala aqui o Evangelho, neste mesmo capítulo, porque ele, ao pobre que estava lá, até as migalhas não deixava que ele comesse, se alimentasse. Então, se nós temos, devemos repartir. Mas se nós temos, não devemos ficar presos às coisas que nós temos.
Porque muitas vezes nós temos dinheiro para poder ter outros cursos, para aprender e ter outros valores, outras aquisições, para nos instruirmos, para ajudarmos os outros também a instruírem-se, e ficamos presos. Qual também esta mensagem aqui, quando alguém abordou Jesus e pediu que ele repartisse as heranças, e ele apresentou a situação do homem avarento, que tinha aqueles bens todos ali e que teve uma colheita muito farta, demoliu os celeiros e ia construir novos para guardar os seus bens, sem os repartir, sem usufruir deles. O que Deus espera de nós, porque também nos fala aqui dos talentos, da parábola dos talentos. Então, por que a parábola dos talentos está aqui precisamente neste capítulo? Porque nós temos todos capacidades diferentes de estar na vida, a gerir trabalhos. Uns nascem para serem os diretores, para ordenar ideias, para gerir pessoas. Outros nascem para varrer a rua, outros nascem para semear, outros nascem para educar nas escolas. O irmão José tem uma mensagem acerca da posse e das relações na terra que diz: não importa se nós somos aqueles que varremos o chão ou se somos aqueles que espanamos as estrelas. Porque na realidade o que importa é que onde nós estivermos, podermos estar com desapego de tudo, mas a realizar tudo com muito amor, com o espírito de fraternidade, ajudar aqueles que têm menos, aqueles que não podem. Encontramos neste mesmo capítulo, quando Jesus nos fala dos talentos, mostrar-nos que muitos de nós queixam-se de que uns têm riquezas, outros não têm. Mas os talentos não são a nossa inteligência, são a nossa capacidade de estar na vida, são a nossa vontade de não desistirmos nas lutas. E os talentos que nos são aqui apresentados não dizem só respeito às pessoas que têm, é também àqueles que têm pouco, mas é testada a perseverança nas nossas lutas, nas nossas conquistas. É a resignação diante do nosso estatuto. Muitas vezes podemos ver que há pessoas que são preguiçosas, indolentes, que não trabalham para ter mais. Mas não nos devemos esquecer que, como as situações que nós vivenciamos na Terra, porque também temos os outros casos opostos, pessoas muitíssimo trabalhadoras, pessoas que têm muitos cursos, muitos mestrados, muitas formações e não conseguem alcançar aquilo que desejam. Porque para além daquilo que é o nosso desejo, a nossa habilidade de estar na vida, também há a lei de Deus. A lei de Deus e o amor de Deus para com todos nós, que nos diz, não, esta existência para a tua evolução, tu vais estar nesta condição assim de vida. Por isso não tem que haver revolta. Nós que estamos aqui seguindo o que nos é a orientação de Deus, não temos por que nos revoltar com aquilo que nós passamos, com aquilo que nós vivemos. Temos sim que lutar para que aquilo que nós fazemos diariamente seja o nosso máximo, o nosso melhor, que tenhamos o melhor desempenho, que valorizemos as pessoas que estão ao nosso lado, que as amemos, mas com desprendimento, como nos fala também este item do desprendimento dos bens terrenos. Quantos pais não aprisionam os filhos, condicionam os filhos nas caminhadas profissionais? Quantos pais não interferem nas vidas dos filhos, mesmo quando eles saem de casa e se casam? E afastam os filhos das esposas, as esposas dos maridos?
quanta ingestão da nossa forma de ser existe no companheirismo entre os nossos maridos, as esposas, no convívio. Porquê? Porque não nos respeitamos, exatamente. Às vezes respeitamos porque não mandamos ao outro lado, porque não damos uma bufetada. Mas quantas vezes condicionamos aqueles que estão ao nosso lado com o apego que temos, com o ciúme? Quantas vezes os condicionamos para que eles não sejam mais do que aquilo que nós somos? Quantas vezes é a nossa forma orgulhosa que trata mal o nosso companheiro ou a nossa companheira? Então, nós temos que nos desprender. E desprender é viver livremente, amando. Mas amando, sabendo que nós, todos nós, não estamos aqui hoje unidos pela primeira vez. Não estamos hoje realizando esta tarefa conjunta pela primeira vez. Se calhar já a fizemos muitas vezes. E nós todos temos uma bagagem gigantesca dentro de nós. E é isso que precisamos de respeitar. Quantas vezes temos companheiros, mesmo dentro do ideal religioso, que nós dizemos respeitar, mas quando algum abre a boca, é o ponto de vista aqui apresentado no Evangelho, quando algum abre a boca e o ponto de vista dele é diferente do nosso, nós não conseguimos respeitar. E se nós pegarmos na literatura espírita, nós vamos ler Miramés, tem uma abordagem. Nós vamos ler o Irmão José, tem uma abordagem. Nós lemos Joana de Ângeles, tem uma abordagem sobre o mesmo assunto. Porquê? São espíritos diferentes. Somos todos diferentes. Temos experiências diferentes. Temos evolução e entendimento da vida diferente. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso serve para que nós não apontemos ninguém, não critiquemos ninguém. É o desprendimento, amigos. É lidarmos uns com os outros com amor e fraternidade, ajudando uns aos outros a crescer. Desprendidos uns dos outros, não sendo nós que controlamos o outro, nem deixar que o outro nos controle a nós. Sejam companheiros de trabalho, que não podemos diminuir ninguém. Lá está, para Deus, é tão importante aquele que varre a rua como aquele que espana as estrelas. Ele só vai dizer assim, como é que tu varreste a rua? Revoltado ou com amor? Como é que tu espanaste as estrelas? Doía-te o pescoço de olhar para cima? Ou isso era uma tarefa grandiosa e tu não foste capaz de olhar para baixo? Para aquele irmão que está ao teu lado? Tudo o que nós temos na nossa posse vai falar de nós. Se nós temos dinheiro, o dinheiro vai falar de nós. Vai dizer como é que nós o utilizamos. Vai dizer se nós o repartimos. Se nós não temos dinheiro, vai dizer como é que é a nossa resignação a gerir o pouco que nós temos. Tudo vai falar de nós. O nosso desempenho é que é importante para Deus. E aí está o desprendimento, o desapego de bens, de situações, de emoções, de pessoas. Quando as pessoas partem, quantos de nós não dizemos, acabou a minha vida, não tenho mais? Meu Deus, mas então nós até sabemos que nós não morremos, morre o corpo. Porquê é que acaba a nossa vida se nós temos um caminho individualizado? Desse mal eu me queixo, estou-me preparando. Se for o meu companheiro primeiro. Se fosse hoje, eu não estaria preparada. Então este é o aprendizado e o convite de Jesus para nós todos. Sejam quais forem as situações que nós temos na vida, de trabalho, de riqueza, de pobreza, Deus só avalia como lidaste com esta situação, como lidaste com esta pessoa. Então Jesus fala-nos do buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aqui está uma passagem muito curiosa que eu acho, nós já falámos aqui numa exposição, que é de Zaqueu. Zaqueu mostra como nós, ainda hoje, nós vivemos.
nós queremos ter o que o outro tem. Nós queremos alcançar a posição que o outro tem na empresa. Foi aquela situação de querer ser notado e querer ser bajulado pelas pessoas que fez com que Zaqueu se virasse para o outro lado dos romanos em vez de ficar junto do seu povo. E mostra Jesus ainda uma outra particularidade. Zaqueu já era rico, mas quanto mais dinheiro tinha, mais dinheiro queria. E então não lhe chegava a cobrar os impostos, ainda roubava o seu povo, porque ia cobrar mais impostos. Quantos de nós, a Bíblia fala nisso nos Deuterónimos, porque isso já é um caso muito velho, mas nós somos muito velhos, mas ainda há pouca mudança em cada um de nós. Quantos empresários nós vimos ainda hoje ficarem com o salário dos empregados de uma forma injusta, atrasarem os salários? As pessoas vão trabalhar, mas eles atrasam. E às vezes muitos não têm essa necessidade. Quantos nós vimos abraçarem nas empresas pessoas que têm um determinado valor, que desempenham uma determinada tarefa e lhes é pago um salário igual àquele que está ali embaixo, que não tem estudos, que não tem outra formação. Meu Deus! É apropriação do trabalho do outro. E Deus fala na Bíblia sobre esse aproveitamento, que dizia inclusive a Moisés, numa lei de punição, que não pagasse o salário devia ser pago até ao pôr do sol. A cada um que fosse trabalhar na vinha, a cada um fosse da terra, fosse estrangeiro, mas que estivesse ali naquela terra. E depois vimos Tiago apresentar a mesma situação. E Jesus que veio trazer esta parábola de Zaqueu. E ainda hoje nós constatamos essa mesma realidade. Há pouca mudança em nós. Nós que nos dizemos seguir a Deus. Nós que nos dizemos querer abraçar o que Jesus nos propõe para o nosso caminho de felicidade. Mas ainda constatamos isso. Mas se formos nós que estamos aqui dentro, que somos os detentores do dinheiro e da condição de empregar pessoas, não façamos isso, não. Porque senão estamos como ali no início. Estamos com um pé em Deus e um pé em Mamon. Porque Mamon é aquele que não segue os preceitos de Deus, de vivermos em fraternidade, em solidariedade, que são leis de Deus. Então todo este capítulo nos fala do desprendimento dos bens da terra. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, diz-nos Mateus, pelas palavras de Jesus. Então, qual é o nosso foco? Nós perguntamos-nos. Aqui, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque nós ligamos o nosso coração às coisas, por isso ficamos presos, verdade? Então, onde é que está o nosso foco hoje de vida? Para onde se dirige o nosso coração? Questionamos isso? Será que nós já damos na nossa vida uma certa prioridade? Nós que estamos aqui até já damos, graças a Deus. Já somos capazes de tirar do nosso tempo de uma semana ligados aos trabalhos de César e vimos aqui 1 hora ou 2. Alguns que vêm de muito longe até dão 3 ou 4, saem de casa, deixam a família, graças a Deus. Porque estes são os nossos pequeninos passos para irmos abraçando a proposta de Jesus, de também nos ligarmos a Deus. Jesus fez a sua trajetória mostrando isso, que trabalhou,
como carpinteiro. Jesus distanciava-se do povo, mesmo quando estava no meio dele, para ir orar. Então, se Ele nos mostrou esse caminho, se Ele nos anunciou o seu caminho, a verdade e a vida, por que é que nós damos tanto tempo ao trabalho de César? E ainda damos tão pouco ao que nos faz bem? Porque se somente os bens materiais nos preenchessem, não havia pessoas frustradas. Alcançavam os sonhos e ficavam realizadas. E nós não vimos isso. Claro que, numa grande parte que ainda são pessoas do mundo, vivendo no mundo, isso é pouco importante. Mas nós temos sinais de Deus chamando no nosso coração. E muitos de nós podemos dizer assim: ai, mas eu não ouço Deus, eu nem sei ouvir Deus. E podemos perguntar assim: então, o nosso Papa Francisco, um homem de fé, um homem que está aí no mundo, Deus fala mais com ele do que fala comigo, porque eu não consigo ouvir. Acham que é assim que Deus fala com todos os seus filhos? Por acaso falou mais com Deus à Santa Teresinha do que pode falar a qualquer um de nós? Então por que é que eles ouviram Deus e nós não ouvimos? Por que é que nós não percebemos os sinais de Deus? Porque não nos ligamos tanto a Deus quanto eles se ligam. Quantos de nós, ligados aqui aos bens da terra, já passamos na vida, porque alguns não, mas outros sim já, e algo nos incomoda? Temos tantas coisas em casa, ainda não tivemos tempo para ir dando. Meus amigos, comecemos por dar aquilo que até não gostamos. Porque aquilo que nós ainda gostamos, este casaquinho não, que eu gosto muito dele, não, este ainda não sou capaz de dar. Claro que era por aqui que nós devíamos começar. A dar aquilo que nós gostamos muito. Porque aquilo que nós gostamos muito é que é o primeiro passo que nos ajuda a desligarmos-nos das coisas. Então, quando bater algo no nosso coração que nos traga desconforto com tudo o que nós já temos e que sentimos assim: eu já devia ter metade daquilo que tenho. Fiquem atentos, que é Deus chamando por nós. Quando algum de nós, em uma situação de uma relação qualquer, e nós sentirmos que há desconforto, avaliem o que é que Deus quer dizer aos nossos corações. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso estar atento? O que é que o outro me está a dizer a mim? Porque vivemos para nos servir uns aos outros, para crescermos. E nós só crescemos quando estamos atentos. Quando conseguimos ouvir, quando conseguimos estar a falar com alguém e perceber o que é que esse alguém nos está a tentar dizer, perceber o que é que aquela mensagem daquela pessoa está a fazer no meu coração. Está-me a trazer paz ou está-me a irritar? Está-me a trazer ciúme ou está-me a trazer alegria? Está-me a deixar frustrada ou está-me a empolgar e a impulsionar para eu crescer e aprender um pouco mais? Estamos aqui para isso. Este é um capítulo que nos fala das vivências uns com os outros, dentro do mundo, com as coisas do mundo. E nós temos que aprender a lidar com elas, para que não passemos aqui sem que elas nos digam alguma coisa de importância.
Joana de Ângeles, neste livrinho pequenino, quem o tiver pode ler e meditar, tem assim esta mensagem: a tua posse em relação aos bens terrenos é relativa. No mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Quantos de nós morremos e não gostamos que alguém nos vá substituir e que vá utilizar as nossas coisas? Até para os nossos filhos. Não, aquilo vai ser dele ou dela quando eu partir, agora ainda não. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos com que nós nos envolvemos nas coisas, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Deixa-me ainda lembrar-vos que também já a maioria de nós já ouviu sobre Bezerra de Menezes, que um dia se aproximou alguém. Bezerra de Menezes tem um livrinho de histórias, muitas histórias, que mostram aquela gentileza dele, aquela grandeza de alma que ele tinha. E então, alguém que tinha partido, um ente querido, não tinha dinheiro para o funeral. E ele, claro, sabendo que isso era algo de grande custo, não é? De grande valor, pegou no seu anel de formatura e ofereceu para essa pessoa e disse: olha, está aqui para tu pagares o funeral e com certeza há de dar para algumas coisas mais. Será que nós éramos capazes de dar assim o nosso anel, tão desprendidos quanto ele? É alguém que, abraçando a doutrina como ele abraçou, compreendeu a mensagem de Jesus e viveu-a. Não quer dizer que a gente seja como o Francisco de Assis, não. Isso é outros tempos. Temos as coisas da terra, não temos que ficar pelados, não temos que ficar à mercê que os outros nos sustentem, não. Só temos que saber usar sem abusar das coisas. Usar crescendo e ajudando os outros a crescerem. Eu trouxe-vos aqui uma pequena história para terminar, que é de um grande homem que passou na Terra, Alexandre o Grande. Por isso foi chamado o Grande. Que também era uma pessoa muito generosa. Claro que matou muita gente, mas naqueles tempos, como é que se faziam as conquistas? E então, nos seus últimos dias, no término da sua vida, ele disse assim, ele reuniu os seus generais e disse que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época, que fosse espalhado no caminho até ao seu túmulo os seus tesouros conquistados, a prata, o ouro, as pedras preciosas, e que as suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar fora do caixão à vista de todos. Os generais acharam que ele já estava aí com algum processo de loucura, não é? E então, mas porquê que tu nos dizes tudo isso? E o Alexandre disse: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Naquele tempo, os médicos eram muito cultuados, nada estava acima deles, eles eram poderosos. Ainda hoje também é uma classe sem querer, mas verdade ou não é? Que é quase que são intocáveis, é verdade. Há muitos que fazem muitas asneiras, mas são intocáveis. Não há quem possa fazer um recurso de alguma coisa e que chegue a algum lado. Porque o médico diz, está dito. Desculpe, não é? Mas é um bocado assim. Então, até o Alexandre, naquela época, reconheceu isso e falou assim: quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecem. E quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias vamos. E é assim com nós todos. As grandes almas, elas vão entendendo isto. E nós também seremos grandes almas a viver em conformidade
com aquilo que Jesus nos ensinou. Mas se nós não começarmos por pequeninos passos como estes, de virmos aqui todas as semanas e irmos aprendendo e essa mensagem ficar gravada dentro de nós e irmos cimentando esses valores que nos ajudam a fazer transformação, se nós não estivermos despertos, ouvirmos o outro, a ver o que é que ele mexe em mim, vai ser difícil nós fazermos mudanças. E diz ainda Joana Deles, a tua felicidade é possível. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Porque é como Jó, obrigada, Senhor, que me testaste na grandeza, na opulência e na miséria. E ele vivia feliz, porque sabia que tudo era de Deus, tudo retornava a Deus, e a ele só lhe cabia aprender a viver com felicidade. Portanto, tudo o que nós temos, muito ou pouco, é pretexto para falarmos de amor e para servirmos a Deus. Tudo, tudo. Quer tenhamos assim uma grandeza enorme, quer não tenhamos nada. Aquele abraço, lembrem-se do Bezerra, aquele abraço. E, portanto, quando usamos as coisas do mundo, que tudo pertence a Deus, para amar, estamos servindo a Deus e não a Mamon. E é isso que nós todos precisamos aprender. Muito obrigada por me terem ouvido, que Jesus nos ajude a todos a fazer esta caminhada difícil, de vivermos num mundo sem ser do mundo. Muito obrigada a todos. Aproveitar uns minutinhos ainda para você nos dar alguns esclarecimentos. O tema é desprendimento dos bens terrenos. Não seria algo contrário o que os Espíritos nos ensinam? A lei do trabalho, que das várias leis morais, uma delas, nós encontramos no Livro dos Espíritos, terceira parte, leis morais. Encontramos lá uma lei do trabalho. Não seria contrário o desprendimento? Porque se a pessoa trabalha, se a pessoa se esforça, se a pessoa amealha, se a pessoa conquista, e vem uma mensagem alusiva ao desprendimento dos bens terrenos. Pois eu acho que a lei do trabalho é ela que nos proporciona o progresso. Quando nós nos propomos a trabalhar, nós desenvolvemos as nossas capacidades. E às vezes até aquelas que desconhecíamos que éramos capazes de ter. Quantas vezes nós hoje é criada a Universidade dos Séniores, pós-séniores, já todos ouviram falar. Então, quantos idosos que até não sabiam ler nem escrever, passaram na vida, às vezes só ali na terra, e depois, quando defrontados com muitas propostas de trabalho para desenvolver isto e aquilo, eles acabam por fazer pinturas, é trabalho, costuras, bordados, e muitas coisas. Tudo é, o trabalho ajuda-nos a crescer, a desenvolvermos-nos, e faz parte da lei do progresso. E, portanto, agora, no trabalho desprendidos, posso dar aqui um exemplo? Uma pessoa que nasceu muito pobre e trabalhou, que é o dono do Café Delta, esquece-me o nome dele. O Nabeiro, ok. O Nabeiro foi uma pessoa que cresceu, mas é uma alma generosa. E eu vi uma foto de quando ele, a primeira vez, distribuiu os lucros da empresa e ofereceu bicicletas a todos os seus trabalhadores. Muitos vinham a pé naquele tempo, que não havia nada, meios de transporte ainda, só os ricos tinham carros. Então ele ofereceu as bicicletas para que aqueles que iam a pé pudessem chegar mais confortavelmente, não apanhassem tanta chuva. É uma pessoa de muito trabalho, até hoje ainda trabalha. Agora ofereceu carros aos seus funcionários. Então é assim, tem muito dinheiro, tem criado muitas outras situações paralelas à sua fábrica. Claro que quando ele está a dar os seus lucros para nos dar em impostos ao Estado, ele prefere distribuí-los pelas pessoas.
pelas pessoas. Mas há muitos que são detentores de riquezas e dinheiro e não são capazes de fazer esse mimo às pessoas para elas viverem melhor. Então esta é uma alma que, para além de rica, é próspera. E é pelo trabalho. Ok, muito bem. Muito bom o exemplo acerca do trabalho. Mais ou menos vai de acordo, aquilo que você disse é o emprego da fortuna, né? Emprego da riqueza, né? Conforme ouvimos aqui na semana passada. Mas temos aqui uma outra coisa também. Quem doa os seus bens está obrigatoriamente exercitando desprendimento de bens terrenos? Ora bem, sei do caso de uma senhora que, para que a filha não recebesse a sua casa, portanto, podemos fazer doações a outros. Aqui está sempre a forma como nós fazemos as coisas. Lá está, o que Deus avalia na nossa gestão é as nossas habilidades, sejam elas ardilosas ou santas, de nós nos movimentarmos a fazer as coisas. Portanto, uma doação pode não ser de todo um desprendimento, mas poderá ser uma forma de nós sermos capazes de nos desprender das coisas e as doarmos. Mas a intenção que está por trás de quando nós fazemos uma coisa dessas é importante. O Divaldo tem muita piada quando ele às vezes aborda esse tema, e ele às vezes nos diz que há muita gente que dá porque não pode levar. Vamos lá. Desprendimento dos bens terrenos. Será dificuldade apenas para os ricos? Não, também é para os pobres. Eu não sou rica, sou pobre. Vivo com muitas ofertas de muita gente. Quando o doutor há bocadinho estava aqui a falar, e sempre é apresentado aí um trabalho muito bonito no dia da confecção dos cabazes, porque aqueles que realmente recebem, também temos que receber sem ficarmos revoltados, sem nos sentirmos humilhados. É experimentar estas situações que Deus nos coloca na vida. Nós não nascemos todos. Vamos lembrar que no filme do Nosso Lar, o governador, quando André Luís chegou ao pé dele, o governador disse: obrigado, meu irmão, por eu poder ser útil. Assim. Porquê? Porque ele está lá, quem está a gerir já não está perto das pessoas, e ele com certeza queria estar perto das pessoas. Então ele agradeceu nós estejamos aqui ou estejamos ali, não nos sentirmos humilhados, porque qualquer que seja a nossa posição é um aprendizado. Então não se trata apenas de uma dificuldade, nem para os ricos, nem para aqueles que vivem com dificuldade, para os pobres, nem para os remediados. É dificuldade para todos nós. Eu penso assim. Ok, tá bom. Ok, obrigado. Agora vamos colocar aqui uma outra situação, tá bem? Como que fica, né, a situação de desprendimento dos bens terrenos naquelas situações das pessoas que às vezes tiveram azar na vida, as coisas correram mal e perderam tudo que tinha. Perderam casa, trabalho, perderam bens materiais. Se já perdeu o que tinha para perder, já está desprendido? Não necessariamente. Podem ficar revoltados ou podem, na realidade, já ter entendido que o objetivo da nossa estadia aqui na Terra é criar talentos, é desafiar as nossas capacidades de enfrentar novos desafios, é abraçar tarefas. Então, quem confia em Deus não pode pensar que eu perdi tudo, agora é uma grande desgraça, já não tenho mais nada a fazer. Porque quem confia em Deus sabe que tudo é transitório, vivemos nessa impermanência, nada nos pertence. Então, o que é que nós agora precisamos de aprender? Qual é a mudança? É como perder um trabalho. Então, perder esse trabalho, que nós éramos os gerentes, os economistas desta empresa, e agora termos que ir abraçar, se calhar, o trabalho ali da caixa no supermercado, é humilhante? Não, é um outro desafio.
Agora vou lidar diretamente com outras pessoas, aprender outras coisas. Mas claro que esse aprendizado temos que ser nós a fazer com os ensinamentos de Jesus. Só esta doutrina de amor e só este rei que disse que se anunciou ser rei, mas que o seu reino não era deste mundo e que nos exemplificou na sua maior humildade e simplicidade de vida e que nos ajudou neste capítulo particularmente, que nos apresenta todas as situações, a da cobiça, a de coisas. Nós vivemos assim. Nós hoje vivemos assim. Ok. Então, uma pessoa que perde os seus bens, né, materiais, seja pelo motivo que foi, não obrigatoriamente ela está desprendido. Agora, vamos supor que a pessoa receba uma grande herança, muitos bens. Uma tia esquecida sua lá lembrou de você, que é o único sobrinho, ela quer te ajudar, põe tudo no teu nome. E do dia para a noite, a Fátima está aí com um patrimônio fora do comum. Como é que essa pessoa, tá? De repente ela estava naquela de não estava preocupada com isso. Como é que essa pessoa poderá exercitar o desprendimento dos bens terrenos? Calhou. Pois essa é a tarefa difícil, como fala aqui o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Mancebo, e o Livro dos Espíritos fala precisamente isso, a tentação, a questão 712. É a tentação de nós termos dinheiro. Pois claro, nunca nos falta dinheiro para comer, nem para vestir, nem para comprar aquela coisinha que até é supérfluo, é um luxo e nós temos o dinheiro. E então vemos muitas criaturas, efetivamente, passar da miséria para uma riqueza e então adotam muitas máscaras, muitas personas diferentes. E nós vimos, não raro, que as pessoas perdem a sua... Agora, eu não sei, a sua naturalidade. Mas pode ou não pode trabalhar o desprendimento desses bens terrenos que vieram às suas mãos? Quem já conhece Jesus, quem conhece a mensagem de Deus, pode e deve. Senão não estamos a viver em coerência com o que Jesus nos ensinou. Ok. Não estaremos. Para a gente encerrar, tá bem? Senão a gente ficava aqui a noite toda. O que dizem os espíritos? As almas dos homens e das mulheres após a morte, o que eles nos dizem acerca dos bens terrenos? Será que estão todos assim, muito tranquilos, tal? Vivi naquela casa, tive aquela propriedade. O que os espíritos dizem? Pois os espíritos que partem, se não vivem com essa consciência, daí nós que estamos aqui e sabemos que somos espíritos imortais e que vamos partir irremediavelmente, nos começarmos a despojar lentamente das coisas e a desprender, a viver tal e qual com esta proposta, porque senão nós vamos chegar lá do outro lado, vamos dar voltas e mais voltas porque estão a mexer nas nossas coisas, porque a herança que nós deixamos, afinal de contas o outro filho roubou, aquela foi e mexeu e que... Então nós vamos para o outro lado e levamos o mundo atrás de nós, na nossa cabeça, no nosso coração, e vivemos muito amargurados, com certeza absoluta. Os espíritos, antes de renascerem na Terra, pedem para serem portadores de bens terrenos aqui na Terra? Pedem, sim. Como podem pedir para não ter nada. Podem pedir para ter muito, porque esta é a grande prova. Quando nós temos que não nos falta nada, pois é fácil nós esquecermos das outras pessoas. Portanto, é uma prova muito difícil. Gerir riqueza, gerir bens, é uma prova muito difícil. Quem já não tem nada, olha mesmo, não tem nada. Eu lembro-me de tomar café com um patrão meu que tinha muito dinheiro, há muitos anos. E ele não queria nunca pagar o café, e naquela altura acho que eram 50 escudos, e eu disse, não se preocupe, porque quem não tem, não fica mais pobre, não tem. Agora ele ria-se, mas nunca era ele a pagar o café, era eu a pagar o café para ele. É assim, mas é assim mesmo. Então nós vamos aprendendo essas coisas. O que é difícil é nós que abraçamos esta doutrina, vivermos nessa coerência.
Dá para a gente viver melhor então. Dá para a gente viver melhor, né? Com conhecimento espiritual. Tá bom. Nós vamos então ficar por aqui. Que esse tema, né? Você fechou-nos aí esse tema do mês de novembro, né? E vamos sair daqui mais iluminados. Foi um mês, né? Desde provas da riqueza e da miséria, da verdadeira propriedade, o emprego da fortuna, tudo isso, né? Encheu-nos bastante. Obrigado. Vamos então fazer a nossa prece. E hoje, na nossa prece, nós vamos pedir para que a bondade divina nos inspire a vivermos no mundo, a vivermos na terra, sem sermos da terra, sem sermos do mundo. Querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria, eis que à noite, Senhor, e abdicando de muitas outras ocupações, atividades, entretenimentos e descanso, nós optamos por aqui estarmos nessa noite, estudando, aprendendo, refletindo acerca do valor da matéria em nossas vidas. Compreendemos a sua necessidade, a sua utilidade e como ela preenche o nosso dia a dia. Entretanto, Senhor Jesus, nós somos alertados de como a vida é breve e passageira, de que a nossa passagem nesse mundo, ela estará encerrada mais cedo ou mais tarde, levando para a vida maior a riqueza construída em nossa inteligência, em nossas virtudes, em nossas ações. Muito obrigado, Senhor Jesus, no dia de hoje, pelo pão que nos deste à mesa, pelo pão que fomos buscar, fresco, macio e agradável à peculiaridade dos nossos sabores. Ou se foi o pão de dias anteriores que nos serviu para atender às necessidades da alimentação. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, a refeição que tivemos, confeccionada por nós, na rua, em descanso e serenidade, ou se ela foi muito breve porque tínhamos de correr e atender a outros compromissos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo leito em que repousamos e que despertamos no corpo físico, pelo nosso teto, pelo nosso lar, que pode ser um quarto simples arrendado, com a companhia do nosso cão ou gato, que pode ser a casa esplendorosa, de beleza, de decoração, de primor, atendendo ao nosso bom gosto. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelas horas em que ocupamos no dia de hoje o tempo destinado para o trabalho, que possamos tê-lo realizado com satisfação, com alegria, compreendendo o nosso papel na terra, no mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo vestuário que nos protege, pelo agasalho que nos conforta
Ah, Senhor, muito obrigado por tantas bênçãos, traduzidas por vezes na presença querida e boa dos seres que amamos. E diante, Senhor Jesus, da luz espiritual que nos fala acerca da transitoriedade dos bens terrenos, vem, Senhor, apieda-te das nossas imperfeições e permita-nos, pela inspiração, estarmos no mundo usando as coisas do mundo, sem nos sentirmos escravizados pelas coisas do mundo. Desperta em nós o gosto por amparar, por auxiliar, por socorrer, por ajudar, dando, Senhor Jesus, mais do que coisas, oferecendo de nós, do nosso tempo contado célere, oferecendo da nossa atenção, do nosso coração, enfim, do nosso amor. Em nossa prece nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que nos inspire a vivermos com a realidade da sua mensagem, libertando-nos a cada instante dos resquícios que podem nos reter na retaguarda espiritual da nossa inferioridade. Deixa-nos orar por aqueles que se encontram neste momento, na terra ou no mundo espiritual, em condições marcadas pela carência, pela pobreza, pela miséria, pela falta disto ou daquilo, a fim de que não se revoltem, não invejem, a fim de que compreendam que a sua riqueza encontra-se muito acima da temporalidade da matéria. Deixa-nos orar e pedir por aqueles abastados, portadores de fortunas, de recursos, a fim de que possam, espalhando a mão misericordiosa em suas ações, beneficiarem um número cada vez maior de seres necessitados, que estarão recolhendo das suas mãos a inteligência inspirada, o trabalho, enfim, os valores inesquecíveis da vida. Oramos, Senhor Jesus, agradecidos pelo corpo que temos por empréstimo, que também ele possamos usá-lo, cuidá-lo, preservá-lo, sem nos sentirmos excessivamente apegados a tal. Guarda-nos sob a tua proteção, sob a tua paz, permitindo levar essa luz de esclarecimento espiritual em nossas almas para os caminhos onde formos percorrer. E ampara-nos nesta noite, nesta madrugada, enfim, guarda-nos hoje e sempre sob a tua paz. Que assim seja, Senhor.